Olá pessoas, olá gestores, olá CEOs. Aqui é a Ana Baiense e o nosso pano de fundo é a gestão financeira. Há uns 2 dias atrás, eu postei um posicionamento meu em relação à seguinte questão. Minha empresa está fechando no 0 a 0, devo ou não fechá-la? Um dos critérios de avaliação que eu utilizei é a precificação. E quando eu falei em precificação, eu falei em custo. Hoje nós vamos falar de custo, para que vocês possam entender mais um questionamento que tem feito para mim. Ana, existe uma diferença entre custo e despesa? Ouço falar nos dois quando falo de financeiro. Existe essa diferença? Bom, custo e despesa são sinônimos da mesma palavra, gasto. No entanto, possuem características diferentes. Para que nós gestores, CEOs, donos do nosso negócio, precisamos entender a diferença entre custo e despesa? Porque nós precisamos analisar todos os valores que devem ser inseridos numa conta ou na outra e precisamos interpretá-lo, saber interpretá-lo. Quando identificamos o conceito, sabemos interpretar, sabemos analisar e sabemos tomar decisões assertivas. Então vamos aos conceitos. Custo é todo e qualquer gasto aplicado para a obtenção de um produto ou de um serviço, para a fabricação de um outro produto ou a execução de um serviço. Ficou meio confuso o conceito? Vamos à explicação. Custo é um gasto que eu aplico em alguns itens ou alguns produtos para fabricar um outro produto. Custo é aquilo que eu aplico em um produto ou um serviço para a execução de um serviço, ok? Então, todo gasto que está vinculado ao meu produto ou serviço final se chama custo. Vamos dar um exemplo? Exemplos de custo. Meu negócio é uma hamburgueria, portanto, fabrico hambúrguer. Se fabrico hambúrguer, quais são os itens utilizados na fabricação do meu hambúrguer? Ou seja, quais são os itens que eu utilizo para a execução do meu produto final, para a entrega do meu produto final? Eu posso dizer que pão para hambúrguer, carne para hambúrguer, molhos, temperos, embalagens, todos esses itens são gastos para a fabricação do meu produto, ok? Se são gastos para a fabricação do meu produto, eu chamo de custo. E despesa? Qual o conceito de despesa? Despesa é todo gasto envolvido na administração do meu negócio. Tudo aquilo que eu gasto para manter o meu negócio funcionando, eu denomino como despesa. Exemplo, o meu negócio é numa loja e eu pago aluguel. O aluguel, o condomínio, a luz, a água, a internet, o telefone, todos esses itens são gastos chamados de administrativos, portanto, são considerados despesas. Até aí deu para entender? Entendemos que custo e despesa são sinônimos de gasto, mas um gasto está diretamente vinculado à execução do meu produto
ou a entrega do meu produto ou serviço, e um outro gasto está diretamente vinculado ao meu estabelecimento. É um gasto que eu aplico para manter o meu estabelecimento. Ok. Ainda falando de custo e despesa, uma outra palavra que a gente ouve bastante é custo fixo e custo variável. Ele serve tanto para despesa quanto para custo. O que diferencia o custo fixo do custo variável? Vamos começar pelo variável para ficar mais claro. Exemplo. No mês de março, eu produzi mais hambúrguer. A minha demanda cresceu, aumentou. Se eu produzir mais hambúrguer, o custo com os insumos relacionados ao meu hambúrguer aumentaram ou diminuíram? Com certeza eles aumentaram. O que acontece nessa situação em relação a esse custo específico? O aumento da quantidade da venda ou da fabricação do meu hambúrguer é proporcional ao aumento do gasto com os meus insumos. Então, quanto mais eu aumento a minha produção, mais eu aumento o meu custo. Isso significa dizer que esse custo varia de acordo com o aumento da minha produção. Então, qual é o conceito de custo fixo? É todo custo que varia de acordo com o aumento da minha produção. Está diretamente vinculado à minha produção. Ok? Ok. Eu tenho um outro custo. Lá atrás, quando demos o exemplo de custo, falamos dos insumos. Mas também podemos usar um outro exemplo de custo, que é o salário do funcionário que eu contratei para fabricar os hambúrguer. Se esta pessoa e este salário, esse gasto, está diretamente vinculado à produção do meu produto principal, isso significa dizer que esse gasto é um custo. Agora, custo fixo ou custo variável? Se eu aumento a minha produção de hambúrguer, automaticamente eu vou aumentar o salário da minha funcionária ou eu vou manter o salário da minha funcionária fixo? Pode ser que existam contratos muito específicos que o salário esteja vinculado à produtividade. Mas na maioria das vezes os contratos não funcionam assim. Eles funcionam com uma base fixa. E essa base fixa do salário, como o próprio nome diz, é um custo fixo. Ele não se altera conforme a produção. Até porque nós estamos considerando parâmetros normais. Por exemplo, eu abro a minha loja das 18 horas às 22 horas, sexta, sábado e domingo. Se eu abro a minha loja nesse horário, esse horário é o horário estabelecido para minha funcionária trabalhar. Se ela não extrapolou nenhum horário dela e nós estamos falando do salário dela base, eu aumento a minha produção e o salário dela se mantém fixo. Então, aí temos um exemplo de custo fixo e custo variável. Resumindo, custo fixo é aquele que não varia, não acompanha o aumento da minha produtividade. Custo variável é aquele que varia de acordo com o aumento da minha produtividade. Bom, lembra que eu falei que precisamos identificar essa nomenclatura
para podermos analisar o nosso negócio, a saúde financeira do nosso negócio. Por que isso nos importa? Precisamos entender se estamos com a saúde financeira comprometida ou se somos efetivamente os gestores e os CEOs dos nossos negócios e mantemos um controle acirrado e monitoramos e temos indicadores. Esses indicadores precisam nos apresentar uma posição confortável em ambas as situações. Em tudo aquilo que eu gasto a título de despesa e em tudo aquilo que eu gasto a título de custo. Se eu detecto que tem algum gap, algum escoamento de valor que não está adequado ao meu fluxo financeiro, eu preciso identificar se esse escoamento está vindo das minhas despesas para poder trabalhá-las ou reordená-las ou identificar em que ponto eu preciso tocar para que essa despesa fique mais enxuta. E eu preciso, ou se eu identificar que está no meu custo, eu preciso perceber aonde eu estou errando na apropriação dos meus custos, ou melhor, na apropriação desses meus gastos, se eu estou com problema com o meu fornecedor, se o meu fornecedor já não me vende mais com valor adequado, se o meu preço já não é mais o adequado, se a minha margem entre o meu custo e o meu preço de venda já não é mais o adequado para eu trabalhar, e o que eu preciso fazer, quais as ações que eu preciso tomar, remodelar, para que tanto o meu custo quanto as minhas despesas ou isoladamente sejam devidamente trabalhados e monitorados. Isso é gestão financeira, é acompanhamento constante, é identificação de valores, de contas, é clareza de informações para que eu possa sempre ter a possibilidade de tomar decisões assertivas e manter o meu negócio. Eu costumo sempre dizer que precisamos estar atentos para manter uma gestão sustentável. O que é uma gestão sustentável? É uma gestão que se mantém. É uma gestão que possui indicadores, possui monitoramento e uma análise constante. Bom, hoje falamos de diferença entre custo e despesa, falamos sobre custo fixo e custo variável. Nos acompanhem, que teremos sempre mais novidades. Um abraço para vocês e até mais.